Me apresentar rapidamente, meu nome é Miguel Pereira, eu sou um especialista em logística e supply chain, trabalho nessa área há mais de 30 anos, tive a oportunidade de desenvolver uma carreira desde os níveis mais iniciais, como auxiliar, de escritório, emitindo conhecimento de transporte em transportadora lá com 15 a 16 anos de idade, até chegar a posições de gerência internacional, gerência regional em algumas multinacionais aqui no Brasil, né? Eu estou há algum tempo atuando como consultor e mentor, prestando serviço para empresas, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, eu estou falando de São José dos Campos, e tenho tentado, me esforçado muito para virar a minha carreira atualmente para trabalhar e me dedicar a maior parte do tempo à mentoria. Eu gosto muito de atuar nessa atividade, é uma atividade, óbvio, que pode gerar o meu sustento principal, ainda não é isso que acontece, mas pode vir a ser, mas é principalmente uma atividade que me traz muito prazer, que me realiza muito, né? E é muito bom poder testemunhar o crescimento das pessoas. Entre as muitas pessoas que eu tenho testemunhado o crescimento pessoal e profissional, está o nosso amigo Paulo, né? A quem eu tenho o hábito de chamar de Paulão, que eu fiz o convite de estar aqui, para estar aqui conosco, partilhando um pouco da vivência dele nesse momento. E o Paulo está aqui não apenas porque é meu amigo pessoal, não apenas porque eu tenho uma grande admiração pessoal e profissional por ele, mas porque ele é um exemplo concreto daquilo que está acontecendo no nosso universo de logística e supply chain. Eu tenho usado a expressão de revolução, tenho usado a expressão de novo profissional de logística e supply chain, e o Paulo, ele está vivendo isso na pele, e ele é um perfil, se não exatamente do novo profissional de logística e supply chain, muito próximo. Com certeza é alguém que está participando do processo de construção desse novo profissional e ele vai poder dividir com a gente essa experiência, por isso que eu queria estar com ele aqui, para poder dividir isso com vocês, que é muito rico isso, né? Paulo, seja muito bem-vindo, meu amigo, se apresenta aí. Obrigado, Miguel, obrigado pelas belas palavras aí, queria atingir 50% de todas elas, viu? É isso aí, conheço o Miguel há um bom tempinho já, né? Admiro aí o trabalho dele, a carreira dele, né? Tudo que ele construiu aí. Então, é uma mega referência aí para todos que estão aqui, que vão assistir depois e vai continuar sendo uma referência daqui a alguns anos. Bom, o pessoal vai ver depois e falar assim, nossa, o Miguel realmente avisou. Mas eu, naturalmente, cresci na área de tecnologia, né? Então, desde a minha formação inicial, né, lá em redes de computadores, um pouquinho de anos atrás, né? Fui me especializar um pouco em gestão de TI, né? Então, entender um pouco mais como que gerenciava todos os ativos, os processos, né? Como que a gente podia acelerar o crescimento. Depois, passei por alguns ramos, né? Então, passei pelo ramo da contabilidade, passei pelo ramo da saúde, e agora estou pisando um pouco aí no universo logístico, né? De diversas atividades, atualmente eu sou gerente aí de uma área de educação corporativa, né, dentro de uma empresa de logística aqui no Brasil, que nasceu como uma startup. E estamos aí no desafio, né? E para aqueles que não conseguem ver a imagem, estão ouvindo apenas o áudio aí, apesar do Miguel ter me descrito como Paulão, aí eu tenho apenas 1,70 m, cabelos pretos, né? Sou uma pessoa de pele parda e tenho meu companheiro, os meus óculos aí, acompanhando aí nesse dia frio, né? Estou aproveitando para usar um casaco preto aí. Então você que não tá conseguindo ver a imagem nesse momento, né? Fica aí a descrição para que você possa mentalizar um Paulão de 1,70 m. Tá certo. Deixa eu fazer o mesmo exercício. O Paulo já tinha me provocado com isso para fazer essa apresentação dessa forma, pensando nos nossos colegas que têm limitações visuais. Eu tenho 1,75 m de altura, 53 anos de idade, então eu uso uma barba grisalha, muito mais branca do que cinza. Tenho um rosto, formato ovalado, mas isso não é tão claro, porque a barba deixa ele um pouco mais quadrado. Uso cabelo bem curto, tenho cara de mal. Brincadeira. Uso um óculos e acho que tem uma aparência bem alinhada com
com um homem de cerca de 50 e poucos anos de idade, certo? Paulo, vamos começar a conversar sobre o dia a dia profissional nosso, e eu vou explorar muito a tua vivência atual, e eu quero começar com uma provocação que nasceu de uma conversa que nós tivemos alguns dias atrás, que a gente começou a preparar esse momento aqui, né? E a gente estava conversando e tal, aí o Paulo, de repente, soltou uma frase no meio do nada, que o pessoal fala muito aqui na nossa empresa, na empresa que ele atua atualmente, a expressão mato alto. E ele me explicou que era mato alto, e eu fiquei, assim, muito surpreso com essa realidade que ele está enfrentando, entre aspas, né? Surpreso entre aspas, porque eu sei que isso é o nosso dia a dia, mas eu fiquei surpreso com essa metáfora, e eu vi o quanto essa metáfora ela é verdadeira, o quanto ela se aplica, tanto é que eu criei um post a partir dessa conversa. Paulo, esse post foi um dos posts mais vistos até agora, que eu publiquei esse mês, estão com quase 3 mil visualizações esse post. E eu queria começar por aí. Explica para o pessoal que está ouvindo para a gente o que significa aí no jargão da tua empresa a expressão mato alto para quem está começando a implementar processos, ferramentas, sistemas em logística e supply chain. Legal. E, assim, a expressão é tão legal que a gente começa a fazer um paralelo com o dia a dia, né? E o meu diretor usa pra caramba essa expressão, né? Quando a gente começa a conversar sobre algumas coisas e tudo mais, coisas que a gente precisa planejar. Mas vamos imaginar o literal, né? Um terreno. Você adquire um terreno, provavelmente ele não acabou de receber aquela terraplanagem, acumulou ali alguns matos, algumas ervas e tudo mais. Você adquire ele, precisa começar a construir. Então, para você construir o alicerce, né, toda a estrutura ali que vai abrigar ali a sua futura moradia, você precisa executar alguns processos, né? Então, limpar ele, porque tem um risco naquele mato alto, que você não está vendo o chão, a base, né? Encontrar alguns buracos, né? Pode encontrar algumas ameaças, né? Alguns animais, inclusive, né? Que podem prejudicar, atrapalhar todo o seu processo. E aí, quando você olha para o processo, fala, onde que eu preciso aparar no processo, ou aparar nos comportamentos para que isso atinja o objetivo esperado. E aí, tem até um paralelo que a gente consegue fazer com o framework de governança, que é o COBIT, né? Os níveis de maturidade, né? O COBIT, para quem não conhece, ele vai no nível de maturidade de 1 a 5, quem não conhece, eu altamente recomendo, ele te ajuda demais, assim, a estruturar o processo de governança nas áreas, nas empresas, e ele vai dar 1 a 5. Então, ali, 1, você vê ali pessoas executando porque sabem que tem um problema e precisa emitir nota, por exemplo, né? Então, todo mundo sabe que tem um problema que precisa ser resolvido, né? Mas não tem uma padronização, né? Então, às vezes, é até feito de formas diferentes por pessoas diferentes, né? No nível 2 ele já é repetitivo, mas ainda é intuitivo, né? E aí mesmo por pessoas diferentes, né? Mas são procedimentos ainda similares, não exatamente o mesmo, né? No nível 3 é o objetivo de grande parte das empresas, né? Chegar no nível 3 já indica um alto grau de maturidade, já estamos caminhando ali para um grau de excelência. Então, já tem um processo bem definido, ele já está mapeado, ele já tem treinamento sobre isso, e é muito mais incomum vocês encontrarem algum tipo de divergência, né? Ou algum desvio que aconteça, né? E aí, por fim, o 4 e o 5 são os melhores níveis, né? Então, o 4 já é um processo extremamente gerenciado, medido, e aqui já tem uma pitadinha de automatização. Inclusive, eu vou falar um pouco de automação daqui a pouco, né? Mas ainda é uma linha um pouco limitada, né? E aí, no 5, a gente já dá o passo de automação, aqui já vira benchmark para as empresas, né? É muito comum em todo o processo de todas as áreas da TI estar muito conectada, quando chega no grau de maturidade 5, para sempre automatizar o fluxo de trabalho, criar novo, então o ciclo de melhoria contínua, né? E outro framework, PDCA, é algo que roda bastante, né? E outras metodologias aí de melhoria contínua. E, assim, as pessoas acham, Paulo, vamos cortar um mato. E eu, Miguel, pequeno espaço para contar uma experiência para você. Quando eu cheguei aqui no terreno, né, tinha
terra, né? Bastante terra ali. E eu tive a brilhante ideia de comprar grama para cobrir ali, deixar bonitinho e tal. Experiência de jardinagem zero, tá? E aí, vou conectar o mato alto de novo. Plantei a grama no trabalho do cão, primeiro que eu medi lá e tal, né? Aí descobri que o caminhão, o cara só media 50 metros quadrados, eu pagaria o dobro numa revenda aí que tem. Então comprei os 50 metros quadrados ali do caminhão e tal, fui lá, plantei, coloquei e tudo mais, o negócio não ficava verde, não ficava verde, não ficava verde. Eu andava com minha esposa pela cidade e falava, minha grama não fica verde. De fato, a grama do vizinho é mais verde. Até os terrenos baldios da prefeitura, a grama ficava mais verde. Molhando todo dia, de manhã, de noite. Gastei muita água. Né? Enfim, ela ficou verde. Né? Depois de um bom tempo e tudo mais. E aí descobri que existe um negócio chamado tiririca. Eu conheço. E aí, bom, a grama crescia, eu cortava, crescia e cortava, e eu não sabia o que era tiririca ainda, né? Então eu fui automatizar meu processo, deixar meu jardim bonitinho, comprei um cortador de grama, né? Uma coisa que automatiza meu corte de grama ali, né? E, pois bem, não resolvi o meu problema, espalhei mais a tiririca, né? Então o problema que eu tinha enraizado, né, as ervas daninhas, acabei enraizando. Isso é um pouco do nosso dia a dia. Porque a gente chega às vezes, vamos comprar uma ferramenta para automatizar o processo e tudo mais, mas se o processo não está bem definido e você tem um problema, né, a gente acaba aumentando esse problema. Foi o que eu fiz. Né? Acabei ali destruindo um pouco a grama e agora estou trabalhando no processo de correção. Estou refazendo aqui o processo. Estou rodando um Dematic aqui, né, para quem conhece do Yellow Belt e companhia, né, para poder corrigir meu processo que estava errado. Né? É isso aí. Bom, isso é um pouco do mato alto, Miguel. Eu vou parafrasear isso para que eu quero que esse conceito fique muito claro na cabeça da gente, que eu adorei essa metáfora. Né? Então, resumindo, a gente, para conseguir fazer um plantio de algo ou construir um imóvel, um prédio, uma casa, seja lá o que for, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar o terreno. Né? Então, antes de plantar uma grama nova ou fazer uma horta, a gente tem que eliminar todo o mato que existia antes para garantir que essa grama vai nascer sozinha, com qualidade, etc. A gente aprende sofrendo, mas a gente aprende. E para o universo de implementação de logística, fazendo um paralelo, então, antes da gente conseguir fazer a implementação de novos processos, novos sistemas, novas metodologias, nós precisamos preparar o terreno, nós precisamos preparar a organização. Nós precisamos tirar tudo aquilo que vai atrapalhar, inclusive questões culturais, né? Mas passa também por questões técnicas, questões comportamentais, etc. Então, mato alto é tudo aquilo que de antigo ou de anterior ao processo que nós queremos implementar e que atrapalha, muitas vezes até tira a nossa visão desse processo de implantação. Certo? Aprendi direitinho, Paulo? Isso aí, então tá. E aproveita, o pessoal que está online aí, deixa aí no comentário depois qual foi o mato alto aí que você precisa eliminar na sua vida, ou então o mato alto que você já eliminou na sua vida. Deixa sua história aí também nos comentários. Exatamente. E fazer um comentário aqui, que essa metodologia de nós fazemos a identificação do nível de maturidade da organização, e você está usando como referência uma das metodologias do coaching, eu uso, aliás, todo o consultor usa no primeiro passo de consultoria, que é fazer o diagnóstico da organização, não é apenas fazer a identificação do problema, mas fazer a identificação de qual é o nível de maturidade que aquela organização está para aquele processo ou para aquela metodologia. Né? E eu utilizo isso no meu dia a dia de trabalho como consultor e como mentor, inclusive como mentor. O primeiro grande passo é fazer essa avaliação de que nível de maturidade o profissional está e a gente identificar para onde ele quer ir para a gente traçar os nossos planos. Né? Existem várias estratégias diferentes para isso, referências diferentes, 5 passos, 4 passos, dependendo da metodologia que a gente está usando, mas existe este conceito em comum, inclusive a culturas distintas, cultura oriental, cultura norte-americana de gestão e desenvolvimento de administração, de fazer uma avaliação da maturidade ou do indivíduo ou da organização. É muito rico isso e é uma referência muito
importante para que a gente consiga, inclusive, se autoavaliar. Então, de onde é que nós estamos enquanto profissionais, ou enquanto empresários, ou a nossa organização, que a gente atua, que a gente defende, e para que a gente possa traçar planos legais, né? Paulo, eu estou dando alguns pitacos porque eu estou sempre preocupado com o entendimento das pessoas que estão junto conosco. A gente tem um grande objetivo aqui, que é dividir conhecimento, dividir experiência, dividir informação, né? E eu tenho esse lado meu professorzão, você sabe disso. Então eu fico procurando, às vezes, parafrasear e jogar metáforas, e fico falando, às vezes, repetidamente a mesma coisa, mas de forma diferente, porque é esse desejo de que a mensagem não apenas chegue, mas fique nas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí, tá bom, irmão? Me desculpa se eu estou sendo aparentemente prolixo, mas eu estou tentando ser didático. Fique tranquilo. E quero fazer uma outra pergunta para você, né? Eu comecei dizendo que você é um cara que está próximo do perfil que eu estou desenhando, que eu estou sentindo de transformação do novo profissional de logística e supply chain. E tem várias características que eu já coloquei isso em vários momentos diferentes e vou continuar colocando em muitos momentos nos próximos meses, em palestras, em posts, em etc. Mas existe, resumidamente, é um indivíduo que consegue transitar entre as novas tecnologias, consegue transitar entre as novas demandas desse mercado novo, caracterizado por exigências muito grandes de velocidade e de capacidade de monitoramento, etc., com os conhecimentos básicos, primordiais de logística e supply chain, que vão continuar existindo, porém, suportando ou sendo suportados por novas tecnologias, né? Esse fator de transformação é muito grande, e eu tenho afirmado que vai acontecer da seguinte forma: ou as pessoas se transformando, se preparando, desenvolvendo as competências novas necessárias, técnicas e comportamentais, ou com a migração de pessoas de outras organizações, que é a experiência do Paulo. O Paulo, ele vem da área de tecnologia, como ele comentou, ele tem o desenvolvimento da carreira dele dentro da tecnologia, e está chegando, entre aspas, no mundo de logística e supply chain. E ele tem uma experiência em startups, né? E aqui vai uma pergunta, Paulo, para poder mostrar um pouco para o pessoal como é que isso vai acontecer no dia a dia da gente, que a pergunta como é que as startups estão influenciando e contribuindo para a nova construção dessa logística e desse supply chain que precisam ser implementados de uma maneira diferente. Como é que as startups estão ajudando a derrubar esse mato para a gente conseguir ter uma nova logística, um novo supply chain operando, Paulão? Eu acho que aqui conecta muito ao conceito de startup mesmo, né? Uhum. A startup, normalmente, ela nasce quando ela encontra um problema, uma dificuldade, né? Que muitas vezes é empurrada para baixo do tapete em grandes corporações que já dominam o mercado. A gente pode simplesmente olhar o mercado hoje em dia, provavelmente pelo menos metade da galera que está aqui assistindo a gente usa já um banco digital, né? E a gente nitidamente consegue ver, né, a diferença aí e onde que o banco digital cresceu sobre, né, os bancos tradicionais. Significa que os bancos tradicionais morreram? Aparentemente não. Eles estão aí, estão dando lucro e sobrevivendo, né? Mas a essência da startup é identificar um problema, né, que muito provavelmente ninguém resolve ou que ninguém quer resolver e transformar aquele problema em uma oportunidade de negócio, né? Uma dor, ou às vezes, né, nem dores, né, que as pessoas de fato sabem que tem ainda, né? Então, ela normalmente é um propulsor, né, uma grande mola para mudar o comportamento, né, de algum setor, de alguma área, né? E normalmente ela nasce onde a gente tem muitos processos manuais, né? Então, muita impressão de papel, né, muita necessidade de coisas físicas existindo, né, muito processo empírico, cada um faz de um jeito, não existe um padrão, né? Então, e também, né, somado a isso, uma possibilidade de escalar aquilo, né? Então, os fundraisings que acontecem
os evaluations que acontecem das empresas, das startups, elas olham o potencial. E aí, quando a gente olha o mercado de logística, né, é um mercado, né, que naturalmente tem um grande desafio no Brasil por várias características, né? Então, características como dimensões continentais, por exemplo, olha o tamanho que é o Brasil, outros problemas, né? Nosso transporte, a nossa malha está muito focada no térreo, né? Então, dependendo de rodovias. Então, veja qual é o nível de complexidade, né? As condições das nossas estradas e tudo mais, o desafio que é, hoje em dia, lidar com o preço do combustível, a tabela de frete que atualiza, né? Parece que está atualizando mais do que a temperatura que o nosso celular marcando hoje em dia, né? Então, são muitos desafios, né, que eles acabam por travar a nossa agenda, criar outros problemas, né, e basicamente, onde eu tenho um problema, eu posso ter uma startup, né? E quando a gente olhava para a logística, e a empresa que eu estou, a história é fenomenal, né? Mas acho que é um capítulo adicional aí depois para uma conversa, mas a forma que nasceu é um negócio muito interessante. O formato que foi criado, o problema que estava enraizado, né, e veio para se fazer. Tanto que a empresa tem poucos anos de vida e o tamanho que ela está, o tamanho dos clientes que tem, Paulo, só um minutinho. Fique à vontade para citar o nome da empresa, como você quiser, tá bom? Não tem nenhuma restrição aqui. Você não vai mandar boleto depois lá não, né? Não, pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar nada. Então tá bom, mas quem ficou curioso é só procurar em Telepost, uma ferramenta aí que ajuda pra caramba, principalmente na cotação, envio de PLP e tudo mais, mas fiquem à vontade em procurar aí, mas a história dela é fantástico, né? O Stefano, que veio trabalhar aqui no Brasil e identificou essa dor, conheceu o Gabriel e, putz, é uma história muito fantástica. Né? Então, quem ficar curioso e está com problema de trabalho de frete, depois entra lá e dá uma olhada. Bom, e aí falando um pouco da logística, né? Se você voltar alguns anos, aconteceu um movimento, todo mundo fica em casa, não sei se aconteceu aí na região que você está morando, Miguel, mas teve esse movimento aí, e as pessoas precisavam comprar algumas coisas e tal, e explodiu o e-commerce, né? O e-commerce, eu tinha restrições a comprar várias coisas na web, e passei a comprar algumas coisas na web, coisas que eu não estava acostumado, né? Provavelmente a galera que está assistindo aqui deve ter feito mais compras na web durante 2021 do que de 2015 a 2019. Que mudou algumas coisas, né? E aí você vai pensando em tudo que está acontecendo por trás, né? Antes você ia até a loja, pegava o produto, pagava e ia embora. Então você era responsável por essa logística. Como que essa galera toda que migrou para a web, fechou a loja, tem que abrir um site na internet para continuar vendendo, porque tem que pagar a conta, né? Como que vai acontecer para esse produto sair de lá, da loja, ir na minha casa, e mais, se eu precisar trocar, como que eu faço a reversa disso? Então, assim, houve uma transformação, uma aceleração, né, de uma proporção muito grande, né? E até ainda maior, né? Nós que estamos aqui em São Paulo, regiões metropolitanas e tudo mais, a gente viveu um momento de mimados, né? Porque a gente começou a experimentar um negócio que o Mercado Livre trouxe para cá, de comprar um dia e entregar no outro, e agora a gente só quer isso, né? Então, é um movimento em que existe um grande desafio. Como que a gente faz isso, né? E agora tem empresas que estão falando, eu quero comprar até meio-dia e entregar até as 4 da tarde. Como que a gente faz com que, olha, o número de processos que acontecem nisso, que possa acontecer nesse curto espaço de tempo, né? Então, os desafios e tudo mais, as startups estão aí para resolver isso, né? É verdade. Eu queria que, de novo, falando de uma outra forma, essa mensagem que o nosso amigo Paulo está passando, a importância desse mecanismo da startup. E ele destacou
o que eu gosto que se destaque das coisas, que é o princípio básico, né? O princípio básico é: eu tenho um problema e eu vou buscar desenvolver uma solução para esse problema. Então, o princípio básico da startup é conseguir gerar uma solução para um problema atual ou futuro que está ali e que está deixado de lado por algum motivo pelas grandes organizações e que acaba gerando grandes oportunidades de negócio. E só para lembrar, os grandes, os monstros, os gigantes do e-commerce no Brasil hoje não eram assim há 10 anos atrás, né? A gente pensar, por exemplo, Magazine Luiza era um departamento, né? A parte de distribuição, de entrega e de e-commerce era um pequeno departamento, né? Eu posso falar para vocês que há cerca de 5, 6 anos atrás, essa área do Magazine Luiza, ela não era significativa do ponto de vista de resultado econômico para a organização, era um potencial, né? E se tornou, nesse período da pandemia, o carro-chefe, né? Ele cresceu exponencialmente e hoje provavelmente é a maior fonte de lucratividade e resultado para a Magazine Luiza. A Amazon começou como uma startup, durante anos deu prejuízo e hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo. Mercado Livre tem uma situação muito parecida. Então, pensem comigo, vocês vão ver que todos os caras que estão atuando fortemente no mercado brasileiro hoje foram os caras que se adaptaram, que passaram por um processo de startup. Algumas empresas, inclusive, compraram startups para poder se adaptar logo nisso, né? E mais, a gente está vendo um movimento de muito investimento. Os números são gigantescos, eu tenho publicado coisas aqui quase todos os dias com esse tipo de informação. E a maior parte dos valores que estão sendo investidos em logística e supply chain está indo para dentro das startups. Não é isso, Paulo? É isso aí. E a construção do conceito e também como que muda, além de ir para a startup que muda a experiência de consumo. Né? Então, eu vou criar uma startup aqui que, sei lá, imprime adesivos. Você não está mudando a experiência. Né? Então, os fundos, apesar de ter muito dinheiro no mercado, os fundos também estão bem seletivos, né? Até se a gente comparar resultados recentes, né, de grandes empresas como a Nubank, por exemplo, que tinha uma grande expectativa de um resultado melhor e não veio um resultado tão bom assim. Né? Então, quem investiu muita grana ali está ficando preocupado. Existe um potencial? Existe um potencial, mas nesse momento o potencial não é dinheiro em caixa. Né? Então, são dois conceitos. Mas, assim, oportunidades existem. Hoje, por exemplo, eu estava olhando um grupo, tem um grupo interno na empresa que compartilha notícias, né? E a Amazon fez uma publicação recente para ajudar, né, o que a gente chama de sellers, né, a vender para o exterior. Né? Então, pessoas localizadas no Brasil subir os conteúdos na Marketplace sem quantidade mínima e tudo mais, um negócio bem, bem interessante. Né? Até porque... Financiamento puro. Financiamento puro. Mas olha a estratégia por trás, né? Na mesma matéria fala que tem cerca, toda a Amazon, não é só Brasil, né? Tem 2,9 milhões de pequenos e médios lojistas cadastrados, usando lá, e tudo que é vendido no Marketplace, 56% passa por essa galera. Né? Então, se a gente cria uma Marketplace para comercializar, enche de gente lá para fazer isso, e olha, aumenta o desafio. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse desafio também. E 56% da grana, né, tudo que é vendido, que circula ali, passa por essa galera. Então, é uma grande oportunidade, e o Marketplace vem sendo aí um case a ser estudado, o modelo que eles estão estabelecendo aí, e as grandes marcas todas criando as suas Marketplaces. Bom, mas já que você levantou essa bola do desafio, Paulo, vamos já para essa pergunta, né? Na tua opinião, né, qual que é o maior desafio que está sendo enfrentado pelas empresas de e-commerce hoje? Tem uma das coisas, e aqui vendendo peixe, né, de onde eu estou lá também, mas faz alguns anos que a pesquisa normalmente está sempre colocando a mesma resposta, a mesma porcentagem, sempre está ali na casa de 60%. Né? Das pessoas que colocam o produto no carrinho, mas elas não compram porque está caro entregar ou demora demais. Então são os dois fatores. Ou então o frete é muito caro, né? Ou então vai demorar muitos dias para que o produto seja entregue. Então,
É um grande desafio. Por que é caro? Primeiro porque é longe. Tem lugar, não sei se todo mundo sabia, mas tem lugar que só o correio chega. Né? Uhum. E quando você tem uma transportadora, né, não necessariamente ela atende o Brasil inteiro. Ela pode, às vezes, atender só o seu estado, ou só a sua cidade, ou só a região metropolitana. Então, veja a complexidade. Então, quando você fala em abandono de carrinho, por exemplo, é porque na hora que a pessoa colocou lá no site o CEP, né, a informação que veio aqui não agradou a pessoa. O produto, sim. Você já pegou a pessoa no mercado, já pescou ela, colocou dentro da sua loja, a pessoa adicionou um carrinho, vou comprar. Não, está muito caro para entregar, está muito caro, vou esperar muito tempo, é melhor ir na loja. Então, você acaba perdendo o termo de abandono do carrinho. Até porque, se a gente pegar e voltar ao tema, Brasil é muito grande, né? Pega uma cidade, por exemplo, e tem uma amiga da minha esposa que mora em Campo Novo de Parecins, fica no Mato Grosso. Você acha que eles lá tem uma população estimada de 37 mil pessoas, porque o censo não foi realizado, né, em 2020, né? Mas em 2010 tinha 27 mil pessoas, então estou estimando que tem 37 mil pessoas aproximadamente lá. Você acha que eles estão experimentando a entrega full do Mercado Livre? Pouco provável, né? Pouco provável, né? Recentemente também, até você publicou, né, a Gol e o Mercado Livre fazendo parceria para poder entregar mais rápido, e provavelmente isso vai mexer com o preço também. Porque você pega um produto que está no Rio Grande do Sul, um produto que está em São Paulo, para você levar ele até ao norte da Bahia, por exemplo, ou ao sul da Bahia, cara, eu vou para Salvador daqui 2 meses, aí eu compro lá. Uhum. Né? Então, esse é um dos grandes desafios, né? Como que a gente faz com que os produtos, né, possam chegar às pessoas, né, em prazo e em preço que é aceitável. E aí, um dos pontos da criação lá da Interimposto é justamente isso, né? O Stefan, que é alemão, estava com ele numa sessão há uma semana atrás, ele falou, quando eu trabalhava com logística na Alemanha, eu contratava lá uma empresa e ela fazia toda a entrega, né? Aqui você contrata 10 transportadoras e ainda fico sofrendo para fazer todas as entregas, né? Uhum. Então, como que equilibra isso, né? Então, é uma dor que foi transformada numa solução, né? Sim. Aí Veja, deixa eu só fazer um parênteses aqui, irmão, para poder até provocar um pouco mais você na tua conversa e as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Quando a gente faz essa pergunta de qual é o maior desafio para a empresa de e-commerce, para quem está fora, a primeira coisa que a gente pode deduzir que a resposta vai ser os desafios tecnológicos. A implantação do sistema, o desenvolvimento de um sistema, a implantação de um processo, o desenvolvimento de um processo. E você não está indicando isso, você está indicando questões estruturais. Os grandes e conhecidos desafios de logística no Brasil que você está colocando. E daí eu posso subentender o seguinte, que os desafios tecnológicos já foram vencidos, pelo menos pelos grandes players do mercado. Ou temos várias startups que já entregam as soluções tecnológicas para as empresas que querem entrar no mercado de e-commerce. Está certo esse meu raciocínio ou não? Diria que uns 90%, né? Até porque tem um lado obscuro também da tecnologia, e aí eu tenho mais 2 pontos para essa pirâmide, né? Mas vou pular o segundo, vou direto para o terceiro, que é um pouquinho da tecnologia. Uhum. Ainda tem muito processo manual, muito papel, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, assim, sabe quando você recebe, Miguel, e eu fiquei muito feliz, né? Eu estava fora do mundo da logística ainda, mas eu recebi uma mensagem da Magalu em 2019, eu acho. Falou assim, nossa, minha entrega foi tão rápida que não deu tempo de te avisar que ia chegar. Legal o negócio, humanizado, inteligência artificial e tal, mas o que estava por trás disso? Significa que ela teve um problema de integração com a transportadora, que a transportadora não notificou ela que o produto saiu para entrega, né? E o produto chegou na minha casa antes dela me avisar. Uhum. Então, a integração entre o que ele traz de complexidade, 15 transportadoras, 50 transportadoras, também traz de desafio, né? Como que você conversa com N transportadoras, né, N sistemas, né, e como que você conversa com N consumidores, né, de uma forma tecnológica, né,
que atenda e mantenha tudo sincronizado. Então, esse é um dos grandes desafios tecnológicos do pedaço. Mas pesando, o primeiro que eu contei está mais pesado ainda. Né? Como que a gente ajuda? E tem tecnologia, né? Magazine Luiza está fazendo isso, né? Mercado Livre está fazendo isso, né? Centauro, Americanas, Leroy Merlin também. Olha o tipo de entrega que a Leroy Merlin faz. Então, assim, temos grandes marcas se movimentando para justamente resolver o primeiro caso lá de cima, porque é onde dói mais, 60%. Né? Uhum. Acho que é o primeiro grande ponto e um terceiro grande ponto. No meio tem um segundo aqui. Se me permitir, já vou emendar nele. Vai, claro, vai fundo. O movimento pandemia, ele criou novos lojistas, né? Então, fechei minha loja, vou vender só na web, vou atender só na web e tudo mais. Né? Uhum. E aí tem um desafio no meio também, né? Como que, por exemplo, imagina o Magazine Luiza fazendo depois tem que mandar um boleto lá para a família Trajano, viu? A gente está falando muito de Magazine Luiza aqui. É verdade. Imagina, né, a família ali Trajano, né, a galera subindo todo mundo e tudo mais, aí ela faz uma promoção do celular S20 Plus, né, com R$1.000 de desconto, baseado que no seller lá falou que tinha 50, né, de estoque lá. E aí esse mesmo cara, ele tem cadastro no marketplace da Magazine Luiza, da Americanas, né, da Amazon e assim por diante. Sim. Com um bom desconto desse, o que vai acontecer? Ele vai vender, não vai atualizar o estoque em tempo real, muito provavelmente o Magazine Luiza pode vender um produto que acabou. Exato. Então, tem uma questão de experiência dos sellers, né? Como que eles estruturam as campanhas, como que eles estruturam os produtos, como que eles se integram, né, em várias marketplaces. Né? E aí a gente tem vários pequenos ERPs aí que ajudam um pouco os pequenos, mas isso requer investimento. O cara acabou de fechar a loja, precisa vender online para poder pagar as contas. E aí ele fala, eu tenho que gastar mais, ele não vê isso como um investimento para que ele não tenha problemas. Olha o tamanho da dor de cabeça, né? Toda vez que você compra uma coisa online, você passou o cartão. Você passou o cartão, tem a taxa do adquirente, né? Uma taxa que paga para a empresa de cartão por autorizar e fazer tudo aquilo da transação. Então, veja, prejuízo acumulando aqui por um simples fato de falta de gerenciamento de processo ou de experiência, né, de quem está lá na ponta do seller. Né? Perfeito. Veja bem, aí, sabe aquela perguntinha, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Já veio na cabeça de todo mundo aqui a propaganda de um biscoito aí também, que eu não vou fazer essa propaganda. Quem que é fresquinho, né, e tal. E aí, eu posso fazer uma pergunta paralela, né? O profissional de logística do futuro é um cara de logística e supply chain que aprendeu muito sobre tecnologia e processo, ou é um cara de tecnologia e processo que aprendeu muito sobre logística e supply chain? O ovo ou a galinha mesmo, hein, Miguel? Impressionante, cara. Eu não sei, a minha câmera tá ok para você? Ela congelou. A sua imagem congelou. A sua voz está perfeita, mas a imagem congelou. Não, beleza. Eu vou acertando e falando ao mesmo tempo. Tá bom. É uma pergunta complexa de ter uma resposta simples, mas vamos ao fato, né? O que é o problema em si, né? Opa, já tô vendo seus bastidores aí. Cuidado aí, hein? Opa! Mas o problema em si, né? Eu não diria nem lá nem cá. Não é o cara que nasceu em logística, nem a pessoa que nasceu em tecnologia. Né? Eu diria que são pessoas aí que carregam com si algumas competências que não estão no currículo. Porque quando a gente olha para, de fato, o que você aprende na faculdade, ela é muito boa para te dar um background. Mas quando você chega na vida real, ela não funciona exatamente, né? Então, o mundo real, por exemplo, quando eu saí da faculdade, terminei tecnologia de redes de computadores, eu queria virar um projetista de redes de computadores,
E aí eu chegava com um monte de cabo esticado lá, o roteador Wi-Fi pendurado. Não, vamos fazer um cabeamento estrutural. Não tem dinheiro para isso. Então, é um pouco da realidade, né? Então, eu acredito muito mais em competências e aprendizado contínuo, né? A pessoa se desenvolver, ter a mente aberta e entender um pouco mais que não existe o sistema perfeito, não existem as pessoas perfeitas, né? O que existe é sempre a melhoria contínua, né? O progresso contínuo do processo. Né? Então, mais importante do que da onde a pessoa veio, é para onde ela quer de fato ir. Tecnologia ajuda, né? A gente nasce com o pensamento 0 e 1, e felizmente eu consegui abandonar um pouco do pensamento 0 e 1 na minha trajetória. O pessoal, quando a gente conversa com alguém aí que tem uma formação muito específica, ela carrega consigo, né, tudo aquilo que ela aprendeu, que ela desenvolveu, mas as pessoas que estão ali em pontos de destaque e evoluem, são as pessoas que têm ali um pouco da mente aberta, que se entrega ao conceito do erro inédito, né, que abandona ali a crise de Gabriela, né, são pessoas ali que estão ali se movimentando, aprendendo, estudando o tempo todo. Então, eu diria que se você veio de TI, se você veio de logística, se você veio de administração, se você veio de pedagogia, né, você tem condições de chegar ao mesmo lugar, desde que você mergulhe, né, nos processos, entenda um pouco mais do meio que você está. Muito bom. A gente está, nesse momento da conversa aqui, meio que já caminhando para a conclusão do nosso bate-bola de hoje, está por uma questão de tempo. A gente tem aqui mais uns 10 minutos no máximo, considerando o tempo que a gente perdeu do início da nossa transmissão. E eu queria conversar um pouco contigo para a gente poder passar uma referência para os colegas sobre esse aspecto da gente desenhar esse colaborador, esse profissional que vai atuar com sucesso dentro de logística supply chain. A gente já deu várias pequenas dicas aqui. Mas se a gente fosse fazer uma pergunta um pouco mais direta, né? Na tua opinião, quais são as principais características que um profissional precisa ter hoje ou doravante para ter sucesso atuando com logística e supply chain? Bom, eu diria que o pensamento criativo, né, a resiliência, né, são características aí muito marcantes, né? Problemas em si, né, o pensamento negativo, ele vai acontecer em todos os momentos. A diferença é o que você faz com aquilo, né? Então, você usar aí do seu pensamento criativo, da sua forma de entender que quando e eu citei rapidamente do conceito do erro inédito, né? E só um pequeno paralelo, para você ter uma ideia, Thomas Edison, né, e eu publiquei esses dias no LinkedIn lá, ele fez 1.400, né, experimentos com 300 ligas diferentes, né, até chegar na liga que funcionasse para ter a lâmpada, né. Se ele continuasse testando o mesmo componente, ou insistindo no mesmo erro, né, ou criando o mesmo erro em escala, né, ele ia se deparar com o mesmo problema das minhas tiriricas aqui. Né. Algo que não funciona, que não estava bonito, eu estava achando que a grama estava linda e maravilhosa, depois eu descobri que era uma praga. E esse pensamento criativo, a resiliência para você aprender. E o principal, né, você entender que você não sabe tudo, você não é especialista e dificilmente você vai se tornar um especialista em tudo, né, ou você vai ser sempre o dominante daquilo, porque vai passar 6 meses, né, e muito provavelmente tudo aquilo que você aprendeu, que você desenvolveu, ela vai meio que cair por terra, né? Porque vai sair uma tecnologia nova, vai sair uma problemática nova, né? Então, essa necessidade de uma constante atualização, né? Junto com essa resiliência para você entender que você nem sempre está pronto, né? É fundamental, né? É algo que vai te carregar ao longo da trajetória aí, qualquer empresa, seja na logística ou em qualquer outra também. Sim, perfeito. Eu estou gostando muito dessa tua resposta, né, porque eu sinto, né, que existe uma sede das pessoas que nos procuram, especialmente do pessoal que está
tentando entrar na área, porque é uma área que está gerando e que vai gerar muitas oportunidades nos próximos anos, nos próximos 2, 3 anos, e a sede com relação a essa resposta, com essa pergunta, é a expectativa de ter uma resposta de o que aprender, né? Quais são os cursos que eu devo fazer, para dar um exemplo, Miguel, tem que ser bom em Excel, tem que ser bom, sabe, essas coisas, tem inglês, espanhol, pau, e quase sempre, nós que estamos no dia a dia, respondemos para as pessoas de volta questões comportamentais, né? E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós sabemos que são as questões comportamentais o elemento chave para permitir a transformação, para permitir a adaptação, né? E nós também sabemos que é mais difícil desenvolver as competências comportamentais do que as técnicas, né? E também sabemos que as competências técnicas se transformarão, não é verdade? Não são as mesmas linguagens de hoje que serão usadas no ano que vem, e por aí vai. Então a gente precisa estar preocupado em focar naquilo que vai garantir a nossa adaptação, não só nesta onda de transformação, mas nas outras ondas que a gente não é nem capaz de imaginar o que vai acontecer de disponibilidade de tecnologia para a gente no futuro. Não é isso? Exatamente. E aí, Miguel, tem um negócio. Você comentou do Excel, né? Eu sou fã do Excel, eu gosto muito do Excel. Né? Ainda bem que eu aprendi o Excel, mas depois de um tempo, né? E eu colocava com gosto, assim, Excel avançado no meu currículo. Eu fiz isso também. E tem mais umas 3 ou 4 linguagens de programação. Eu cheguei a programar também, né? Uhum. E eu colocava isso com gosto, assim, né? Mas o importante não é o Excel, né? O importante não é a linguagem de programação. Era o raciocínio lógico. Exatamente. Porque o raciocínio lógico você usava para o Excel, você usava para a linguagem de programação, você usava para resolver problemas do seu dia a dia pessoal e do seu dia a dia profissional, né? Uhum. Então, entender isso. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo no blog lá que eu montei, falando um pouco sobre Bhaskara, né? Que a gente termina o ensino médio falando assim, para que eu vou usar essa coisa, né? Captei a mensagem. Exato. Então, e aí a resposta para a minha pergunta, que eu levei talvez uns 15 anos para entender, é que eu não preciso usar Bhaskara no meu dia a dia, mas eu tive que desenvolver a capacidade de saber qual ferramenta eu vou utilizar para resolver determinado problema. Exato. Talvez essa mensagem não ficou clara para mim, talvez o professor tenha falado isso para mim, mas eu era muito imaturo para aprender isso. Aí as pessoas falam, vamos aplicar Canvas para resolver esse problema. E aí você fala, será que o Canvas é melhor? Será que não é melhor a gente dar uma olhada primeiro no BSC? Uhum. E aí você decide entre Bhaskara, Euler e, né, hipotenusa, né, calcular a hipotenusa. Então, algumas habilidades que foram, de certa forma, treinadas, mas não ensinaram a gente a usar. Uhum. Descobre no dia a dia. Exatamente. Então, olha só, nós estamos desenhando um profissional que tem capacidades intelectuais, né? E essa mensagem está indo com muita frequência por todos os colegas que contribuem aí nas redes sociais falando sobre logística e supply chain. Então, não vamos ter mais atividades operacionais de logística e supply chain? Não como são hoje. Nós precisamos aceitar essa realidade. Grande parte das atividades operacionais vão ser substituídas por máquinas, equipamentos, robôs, inteligência artificiais, softwares, isso tanto dentro das plantas produtivas, dos armazéns, quanto dentro dos escritórios, quanto dentro dos processos administrativos. Como o nosso amigo já disse aqui, tem muita coisa que acontece no papel e manual que vai, se Deus quiser e se nós conseguirmos em pouco tempo desaparecer, e, consequentemente, algumas funções vão desaparecer. Eu disse que eu comecei minha carreira emitindo CTE com 14, 15 de idade, 15 anos de idade, ali datilografando numa máquina de escrever. Pô, nós não queremos mais ninguém emitindo CTE manualmente, não é isso, meu amigo? Então, as atividades operacionais vão deixar de existir? Tal como são, sim, porque grande parte delas vão deixar de existir, e as que subsistirem vão ter uma outra característica, porque nós vamos ter que nos relacionar em qualquer nível das organizações que nós estivermos com
as inteligências artificiais, seja em qual plataforma ou equipamento ela esteja acionada. Por isso é fundamental que você perceba que, e compreenda, e mais do que isso, que você aceite e comece a trabalhar nessa realidade que nós estamos desenhando aqui. Você precisa aprimorar a tua capacidade lógica, precisa aprimorar a tua capacidade de abstração, a tua capacidade de desenhar processos, de entender processos e depois desenhar fluxos para você conseguir se adaptar ao novo, às novas, novas não, são exigências que já existem desde sempre, porém que estavam num determinado nível de organização e que agora invadem todos os níveis da organização. Você concorda com isso, Paulo? Ou eu falei demais? Super concordo, e é aquela coisa, né? Você não aprende isso lendo um livro, né, do ensino médio ou algum autor da faculdade. Você vai aprender com convivência, trocas como essa, né? Com quem já apanhou, e aí às vezes você chega, né? E a gente tem uma geração, né, que aconteceu isso, né? A gente pergunta para um líder hoje, talvez até um líder old school, né? Não vou me limitar aqui a idade, porque pode ser que o cara tenha 20 e poucos anos e está na escola velha ainda, e ela pergunta, eu preciso de um super profissional que saiba, domina a ferramenta tal. E aí, a empresa troca a ferramenta, e agora? E o super profissional? Você provavelmente está pagando um super salário, enfim, as competências, né? E aí existem algumas linhas aí que falam um pouco do real skills, né? Nem hard skill, nem soft skill, né? O real skill, que você precisa na realidade mesmo, né? E tem gente que chama de human skills, né? Que é as habilidades humanas de verdade. É isso que vai caminhar aí para o profissional que vai continuar sobrevivendo no mercado, né? Apesar de eu ouvir e acompanhar aí desde os meus 17, 18 anos que eu comecei a ter contato com o mundo corporativo, né? As máquinas vão substituir, para vocês terem uma ideia, tem uma atividade muito importante hoje que é treinar a IA. Né? E isso é o humano que faz. Então, veja aí as possibilidades, né? Papéis antigos, eles são de CT, eles são arquivados e novos são criados. Né? Então, tem gente que trabalha hoje desenhando games, né? Tem muitos outros caminhos aí possíveis e imagináveis. Sem dúvida, sem dúvida. Amigo, eu quero terminar a nossa conversa respondendo uma pergunta que eu deixei no ar aí nos últimos dias. Eu fiz uma pesquisa que vai estar aberta ainda, rodando no LinkedIn até sexta-feira, até amanhã, mas que era uma das coisas que eu fiz para provocar as pessoas para virem para essa conversa com a gente. E a pergunta que eu estava fazendo lá, com base no nosso título, logística, tecnologia, processo, como se relacionam? E a pergunta que eu fiz foi: qual dessas três é que vai sustentar o desenvolvimento do e-commerce doravante? É a logística? É a tecnologia? Ou é o processo? Você viu que existe uma polarização entre tecnologia e logística, certo? Processo foi o que recebeu menos votos. e já me surpreendeu que logística e tecnologia ficaram ali bastante próximos. Ainda não está concluído, mas está ali muito próximo. Quem está acessando a pesquisa sabe do que eu estou falando. Eu vou divulgar isso depois, um resumo, num trabalho no comecinho da semana que vem. E eu acho que a gente tem que responder essa pergunta para esse público. Eu tenho a minha opinião formada, você tem a sua, aliás, você já, né? Ninguém viu porque não está enxergando o resultado, mas você já disse que eu voto lá, que eu sei. Eu enxergo porque eu sou administrador da pesquisa. Sei quem é que está votando de cada forma, mas não vou falar aqui para não queimar o filme. Mas eu quero dar essa resposta para as pessoas hoje. Né? Dou eu ou dá você? Fica à vontade, Miguel. Eu tenho uma opinião. Será que a minha é igual à sua? Eu escolhi lá processos, Miguel, na resposta, e eu escolhi processos por um simples motivo. Né? Quando a gente fala de tecnologia, né, a gente pode pegar um iPhone 13 e entregar na mão de uma criança de 5 anos e num idoso de 80 anos. Sim. Você vai usar a tecnologia ao máximo, né? Se a pessoa não souber utilizar aquilo vai ser subutilizado e vai ter questionamento de custo e valor. Sim. Essa é a minha opinião.
Então, assim, a tecnologia ela é mutável, ela vai mudar e daqui a pouco o que a gente está usando hoje vai ser obsoleto. Né? Quando a gente fala em logística, a logística ela tem os seus conceitos, ela vai ter, assim como a teoria da administração, que a gente olha aí Peter Drucker, e ele é super atual ainda, né? Ele tem o seu viés, mas só conhecer toda a filosofia, ele não vai te levar a longe. Por isso que eu voltei em processos, porque através do processo eu equilibro a tecnologia e equilibro, né, os conceitos logísticos. Então, o meu voto e a minha defesa, né, iniciando a volta do relator aqui, né, é em cima de processos, porque o processo, e aí eu sou um super fã do processo do White, né, mas o White tem um desenho da cadeia de valor, né, de serviço, que ele tem a demanda, aí acontece todo o processo no meio, para que no final ele tenha uma saída de valor. Né? Então, isso, na versão 4 ele foi bem desenhado, eu concordo muito com essa visão, mas que quem transforma tudo no meio ali é o processo. E aí, se eu vou usar a tecnologia A até a tecnologia B, ou o conceito A, o conceito B, vai depender, né, do meio que eu estou inserido. Sim. E, ó, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Se você reparar bem, quase todas essas pesquisas que são feitas no LinkedIn tem uma pegadinha por trás, né? E algumas meio maldosas, que têm só a intenção de buscar um like, buscar chamar a atenção das pessoas para dentro daquele tema, daquele assunto que está sendo discutido, mas outras não. Tem a ver realmente com desafiar ali o raciocínio lógico de quem está investindo seu tempo para aquela pesquisa. E essa tem uma pegadinha, né? E tem uma pegadinha de visão de administração, de visão de gestor, né? Que é o seguinte: para mim, que elaborei a pergunta, a resposta adequada, a melhor resposta também é processo, né? E por uma razão muito simples, porque tanto logística quanto TI, do ponto de vista de gestão, de administração, foram desenvolvidos a partir de processos. Eu, quando desenho um software, quando eu desenho uma solução, eu primeiro penso no processo para criar aquela solução. Quando eu tenho um problema, eu esquematizo esse problema, raciocínio lógico, desenho a forma de resolver esse problema, ou seja, desenvolvo um processo e aí vou para o desenvolvimento da ferramenta. A mesma coisa com relação à logística. Todas as estratégias logísticas, todas as táticas logísticas estão suportadas por processos. E esses processos também são mutáveis, adaptáveis, porque a vida é constante transformação. E as empresas são seres em constante transformação. São seres vivos, vamos dizer assim. Logística é um ser vivo, TI é um ser vivo, e que vai sendo movido. Então, para a gente conseguir ter a real capacidade de fazer o e-commerce continuar crescendo, independentemente do que vai acontecer no cenário econômico, no cenário político internacional, não só e-commerce, mas as outras formas de modalidade de negócio no mundo, nós vamos precisar estar atento aos processos e adaptar os processos aos novos desafios e, a partir disso, desenvolver táticas estratégicas logísticas, desenvolver soluções e ferramentas de TI, né? Acho que tem gente que vai ficar meio chateadinho, meio bronqueado com o que eu estou falando aqui, mas isso tudo também tem a ver com algo que a gente repetiu algumas vezes durante a nossa conversa: capacidade de abstração, capacidade de raciocínio lógico, capacidade de análise, capacidade de criatividade, porque criatividade está também ligada a tudo isso. Criatividade não é um momento de inspiração que vem do nada, isso acontece, mas é a imensa minoria das vezes. Criatividade quase sempre é a percepção ou a demonstração para uma perspectiva diferente de realidades que já estão ao nosso entorno. É a nossa capacidade de observação que nos transforma em seres mais criativos, na verdade, né? Nossa, poético isso, hein? Puta que pariu. Um shortzinho para colocar uma coisa, né? E o processo está por trás de tudo isso. Então, na verdade, olha só, aqui a gente acaba até construindo uma outra resposta para essa pesquisa. Então, não é nem o processo, né, que vai sustentar o desenvolvimento.
é a nossa capacidade de pensar logicamente, avaliar problemas e encontrar soluções para esses problemas que vai fazer a gente permitir que o e-commerce continue crescendo, independentemente do ambiente e do cenário que ele vive. Gostou disso, meu amigo? Poético, viu? Vamos colocar isso na introdução da capa do livro. Vamos fazer isso. Paulão, seguinte, vamos encerrar. E eu queria saber de você se você tem alguma mensagem final para dar para o pessoal? Pessoal, profissional, dica, alguma mensagem, o que você quiser. Vamos lá. Bom, eu sou muito fã de ler, de estudar, de aprender, né? E um dos meus autores favoritos é o Simon Sinek. Então, ele tem bons livros, mas eu começaria pelo livro Comece pelo Porquê. Né? Então, uma dica, né? Porque muitas vezes no dia a dia a gente está tão preocupado com o que e o como, né? O que eu faço, como eu faço, e a gente acaba esquecendo o porquê. Então, o porquê da sua carreira, o porquê de como você se enxerga disso, ou o porquê da sua empresa, você que é CEO, né? Ou está num C-level aí, né, entender um pouquinho do porquê, né, e como que, o que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Porque quem vive ali, né, e no o que, acaba, por algum tempo, perdendo um pouco a sua longevidade. Né? Então, a gente tem vários cases aí de mercado para falar um pouquinho de empresas que vivenciaram muito o que e acabaram minguando aí até quase não existir. Então, fica a minha dica aí, comece pelo porquê, né, do Sari. É um livro muito, muito legal. E quem não conhece, né, essa capinha aqui. Está aqui sempre perto do escritório aqui. Tá certo. Obrigado, Paulo. Bom, meus recados finais aqui. Primeiro, vender meu peixe. Eu atuo como consultor, atuo como mentor, e eu acredito que eu posso contribuir para o teu progresso profissional, para o teu desenvolvimento, para você obter resultados efetivos aí na tua carreira ou na tua empresa. E estou à tua disposição. Me procure, entre em contato comigo, vamos falar, vamos conversar, e eu quero sim trabalhar junto contigo, quero sim colocar à disposição de você o meu conhecimento, a minha capacidade criativa, raciocínio lógico, e um outro grande trunfo que eu tenho, que é, sem falsa modéstia, que é o meu network, né? Eu tenho um conjunto de colegas que atuam no universo de logística e de tecnologia e de supply chain muito intenso. Então, eu posso dizer sem falsa humildade, se eu não tenho resposta para todas as perguntas, eu tenho a quem recorrer para encontrar resposta para qualquer pergunta sobre logística e supply chain. Eu tenho certeza absoluta disso, graças ao network, não à minha capacidade individual apenas, entendeu? E eu ponho isso à disposição tua, me procure, me chame aqui no chat, nos telefones, o contato é muito fácil. Segunda coisa, mensagem de estímulo. Invista em você, né? Eu estou parafraseando aqui um autor muito famoso da década de 90. Você é seu maior investimento. Invista tempo, energia, invista seu dinheiro em você, no teu progresso, na tua carreira, na tua capacitação e também, lógico, nas tuas questões pessoais. Isso é muito importante, porque você precisa fazer isso para garantir um futuro de qualidade, tranquilo e de bem-estar e alegria para você, para a sua família, para as pessoas que você ama, para as pessoas que dependem e que virão a depender de você no futuro. Isso é muito importante. Tá bom? Já disse, é muito fácil me encontrar aqui no LinkedIn. Encontrar o nosso amigo Paulo também é muito fácil no LinkedIn. Sigam ele. Ele é um cara que posta muita coisa interessante e inteligente. E muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Eu praticamente não ouvi nenhuma pergunta chegando aqui no meu chat, mas eu estou com um delay aqui de quase 2 minutos entre o que vocês estão vendo e o que eu estou falando, talvez seja esse o motivo. Mas eu, como fiz o compromisso inicial, qualquer pergunta que surja aqui ou que surja nas próximas horas, até amanhã, quando você estiver assistindo esse vídeo, nós responderemos essas perguntas, tá bom? E, Paulo, meu agradecimento pessoal e final a você pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua disposição. Mais uma vez, eu sou um grande fã seu, como pessoa, fã do profissional, Paulo.
tenho um respeito, uma admiração muito grande por você, sou muito grato por você estar compartilhando esse momento comigo e com a nossa audiência, né, com a minha audiência, com a sua audiência, compartilhando aí essa tua experiência, que eu tenho certeza que, se não respondeu todas as perguntas, gerou muitos insights para quem está nos ouvindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Miguel. Assim, recíproco a admiração. Você é uma das referências aí que eu faço questão de ler todos os posts. Né? Então, se você não lê todos os posts do Miguel, leia, sempre tem uma mensagem muito Não sabe o que você está perdendo. Não sabe o que está perdendo. Se inscreva no canal, aperta o sininho aí, né? Siga aí o Miguel. Gente, muito obrigado. Né? Grande abraço. Um abraço aí aos amigos que acompanharam também, né? Aos amigos do Miguel também. E até a próxima. Até a próxima. Sucesso para todos.